Olá, pessoal. Vamos aqui retomar, então, o nosso curso de contabilidade, esse módulo de patrimônio. Aula passada, encerramos falando dos estados patrimoniais, e eu disse a você que os estados patrimoniais, eles são as situações em que um patrimônio pode se encontrar no decorrer da sua vida. Lembra disso? Então, você pode ter no decorrer da vida uma situação líquida positiva, nula ou negativa. Lembre também que situação líquida é sinônimo de patrimônio líquido. Vamos agora para o teu material, porque eu quero te mostrar como ocorre essas três situações líquidas, como elas acontecem, em que situações você se encontra em cada uma delas. Veja aqui comigo. E antes da gente começar, eu quero lembrar com você que o patrimônio líquido, ele possui uma composição. Vou fazer a composição bem simplificada, porque a composição completa você vai ver lá no módulo de patrimônio. Mas aqui, ó, uma composição simplificada. Capital social. Capital social é a conta que vai registrar o aporte de recursos feito pelos sócios. Lembra que vimos na nossa primeira aula? Vamos supor que você resolve abrir uma empresa. Você, sócio, tem que colocar dinheiro nessa empresa para que ela comece a funcionar. Esse dinheiro que o sócio coloca, que os acionistas colocam, né, na empresa, integralizam na empresa, será registrado na conta de capital social, tá? Então, capital social é uma conta do patrimônio líquido. Temos aqui também algumas reservas. Reservas são várias, constituídas de acordo com a Lei 6404, todas elas, inclusive, vinculadas à lei, e mais à frente você vai aprender sobre essas reservas também. E podemos ter aqui também o prejuízo acumulado, lembrando que é uma conta com saldo negativo. Tudo bem? Então, essa é uma composição simples, e você já vai entender por que você tem que saber essa composição simples aqui para entender os estados patrimoniais. Vamos começar com a situação patrimonial positiva, que também é chamada de superavitária favorável. Todos esses três quadros aqui, eles são a representação gráfica do balanço patrimonial. E a situação líquida positiva, ela é composta aqui, ó, pelo ativo, pelo passivo exigível e aqui pelo patrimônio líquido, situação líquida, beleza? Essa situação líquida positiva, também chamada de favorável, é favorável porque ela é boa para a empresa, significa que a empresa está funcionando normalmente e que está com um saldo de patrimônio líquido positivo. Ela até pode ter um prejuízozinho aqui, mas ainda tem um saldo de patrimônio líquido positivo. Por exemplo, vamos supor que ela tem aqui, ó, R$100 de capital social. Se ela tiver R$20 de prejuízo, ela não vai ainda ter um patrimônio líquido positivo? Se ela tiver R$20 de prejuízo, ela vai ter um patrimônio líquido de R$80. 100 menos 20, continua com patrimônio líquido positivo. O que eu quero que você entenda é que a situação líquida positiva ela é favorável para a empresa, significa uma empresa saudável, que está funcionando normalmente e principalmente, se essa empresa encerrar suas atividades hoje, o que ela tem de bens e direitos é suficiente para liquidar as dívidas e ainda remunerar sócios, tá? Essa é a interpretação da situação líquida positiva. Quais são as principais características da situação líquida positiva? Perceba o seguinte, não significa que a empresa não tenha prejuízo. Não é isso que significa a situação líquida positiva. Significa apenas que a sua situação líquida é maior do que zero, que o seu patrimônio líquido é maior do que zero. Beleza? Essa é uma característica da situação líquida positiva. Outra característica da situação líquida positiva é que o ativo será maior que o passivo exigível. Nessa situação líquida, o ativo sempre será maior que o passivo exigível. E a fórmula que demonstra a situação líquida positiva é justamente a equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido. E para a gente focar aqui nos estados patrimoniais, eu vou substituir o patrimônio líquido por situação líquida. Tudo bem? Na situação líquida nula, acontece o seguinte. Vimos aqui, ó. Deixa eu apagar para demonstrar com mais espaço aqui. Pera lá.
Pronto, agora a gente tem um pouquinho mais de espaço. Veja o seguinte, essa é a situação líquida que nós acabamos de ver como positiva, certo? O teu patrimônio líquido tem saldo maior do que zero, ele tem saldo positivo. Vamos supor que essa empresa aqui no mês seguinte teve prejuízo de novo. E agora ela teve um prejuízo de R$ 40. Se ela tem um prejuízo de R$ 40, para quanto vai o saldo de prejuízo acumulado? Agora, o saldo de prejuízo acumulado dela não é mais 20. Agora, ela tem um saldo de prejuízo acumulado de R$ 60. E o saldo total do patrimônio líquido já não é mais 80. Agora, o saldo do patrimônio líquido dela é R$ 40. Ok? No outro mês, ela foi lá e teve prejuízo de novo. Então, no primeiro mês, ela teve R$ 40 de prejuízo. No segundo mês, ela teve R$ 40 de prejuízo de novo. Para quanto foi o prejuízo acumulado dela agora? Ela tinha R$ 60 de prejuízo acumulado, mais R$ 40 de prejuízo, foi para R$ 100 de prejuízo. Pergunto a você, qual é o valor do patrimônio líquido dessa empresa hoje? Zero, certo? R$ 100 de capital social, menos R$ 100 de prejuízo acumulado. Essa é a situação líquida nula, quando o total do ativo da empresa equivale ao passivo exigível. Por quê? Porque a situação líquida dela é igual a zero. O patrimônio líquido é igual a zero. Significa que ela foi acumulando prejuízo com o tempo até que o prejuízo igualou o valor do capital social e das outras contas do patrimônio líquido. É difícil acontecer? É difícil, mas é possível. E sendo possível, temos esse estado patrimonial, que é situação líquida nula. Nesse estado patrimonial, os bens e direitos que a empresa possui são suficientes para liquidar as obrigações, mas ela não tem bens e direitos para remunerar sócios, tá? O que ela tem de bens e direitos, ela consegue liquidar as obrigações do período. As principais características da situação líquida nula: PL igual a zero e ativo igual a passivo exigível. Tudo bem? Agora pense o seguinte, vimos aqui que no primeiro mês ela teve um prejuízo de 40, foi para R$ 60 de prejuízo acumulado, segundo mês mais R$ 40 de prejuízo, fechou em R$ 100 de prejuízo acumulado, e agora no terceiro mês ela teve prejuízo de novo, teve R$ 40 de prejuízo de novo. Para quanto foi o prejuízo acumulado dela agora? Agora, o prejuízo acumulado dela está em R$ 140. Pergunto a você, qual é o saldo do patrimônio líquido dessa entidade hoje? Hoje, o saldo de patrimônio líquido dela é R$ 40 negativo. Agora, essa empresa tem um patrimônio líquido com saldo negativo. Estamos diante da situação líquida negativa. Essa situação acontece quando a empresa vai acumulando prejuízo até que o saldo total do seu patrimônio líquido inverte, passa a ter um saldo negativo. Essa situação líquida, ela é apresentada da seguinte forma, preste atenção, porque é a única situação em que você pode encontrar um patrimônio líquido sendo apresentado do lado do ativo, é a única situação. É quando acontece situação líquida negativa, também conhecida como passivo a descoberto. E é mais conhecida, inclusive, como passivo a descoberto. Ela acontece quando? Quando a empresa acumula prejuízo a ponto de inverter o teu saldo de patrimônio líquido e passa a ter uma situação líquida negativa. Nessa situação, quais são as principais características? Primeiro, uma situação líquida menor do que zero, tem saldo negativo. E essa situação líquida negativa, ela significa o seguinte, se essa empresa resolve encerrar suas atividades hoje, o que ela possui de bens e direitos não é suficiente para liquidar todas as dívidas. Uma parte do passivo fica a descoberto. É daí justamente que vem o nome passivo a descoberto. Ela não tem dinheiro para liquidar todas as dívidas, que dirá remunerar sócio.
Principais características de passivo a descoberto: situação líquida negativa e ativo menor do que o passivo exigível. Tudo bem? Como que isso aqui pode ser cobrado em prova? Pode ser cobrado em prova com questões teóricas, inclusive, preste muita atenção, porque as questões teóricas envolvendo estados patrimoniais, normalmente elas são mais confusas do que difíceis. Então, você tem que fazer uma leitura com calma das questões para não se confundir. Principais características dos estados patrimoniais são muito importantes e estão aqui, você tem que lembrar. O que caracteriza cada um desses estados patrimoniais, porque a prova pode tentar te confundir em relação a isso também. Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender os estados patrimoniais? Já sabe que se tiver dúvida, coloca aqui nessa aula. E para a gente encerrar o conteúdo e partir para o Vamos Treinar, que é muito importante, eu vou trabalhar com você agora o exercício social. E, afinal de contas, o que é o exercício social? O exercício social, pessoal, é o período de tempo em que a entidade vai fazer os registros contábeis e, após os registros, ela elabora as demonstrações. Então, veja, vamos fazer a leitura, que depois eu vou te explicar o que ele está querendo dizer ali. Grifa já os principais pontos de exercício social. Artigo 175 da Lei 6404 diz que o exercício social terá a duração de 1 ano e a data do término vai ser fixada no Estatuto. Portanto, o exercício social é o período de 1 ano em que a entidade faz os registros contábeis de todos aqueles fatos que alteram o patrimônio e lá no encerramento do exercício social, ela elabora as demonstrações contábeis, ok? Você vai ver, inclusive, mais à frente, artigos da Lei 6404 citando isso. Então, as demonstrações contábeis são elaboradas no encerramento do exercício social. Parágrafo único diz o seguinte: na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter uma duração diversa. Então, vamos lá. Durante o exercício social, que tem o prazo de duração de 1 ano, a empresa vai fazer todos os registros contábeis, todas as contabilizações daquilo que afeta o patrimônio. No encerramento do exercício social, a empresa elabora o que nós chamamos de demonstrações contábeis, que são várias, vimos no módulo anterior. Perceba o seguinte: a lei não cita que o término do exercício social tem que se dar em 31 de dezembro de cada ano. A única coisa que a lei diz é o seguinte: o exercício social tem a duração de 1 ano. Então, se a entidade quiser fazer um exercício social encerrando em novembro, ela pode? De acordo com a lei, ela pode. O importante é que a data desse término do exercício social esteja fixada no Estatuto e que ele tenha duração de 1 ano. Quais são as situações que a lei determina que a empresa pode ter um exercício social com duração diferente de 1 ano? E aqui chamo a sua atenção para o seguinte: a lei não fala que o exercício social pode ter uma duração maior do que 1 ano ou menor do que 1 ano. Só cita uma duração diferente de 1 ano. Quais são as situações? No caso da constituição da companhia e a alteração estatutária. Então, quando a empresa é criada, vamos supor que você criou a sua empresa em outubro e quer que o exercício social termine no final de dezembro. No ano de constituição, por exemplo, vai ter um exercício social menor do que 1 ano. E tudo bem, porque o parágrafo único determina que nessa situação é possível um exercício social com duração diferente de 1 ano. Outra situação é quando ocorre alguma alteração no estatuto da entidade. Ocorrendo alteração no estatuto, se for necessário, nesse caso, o exercício social pode ter uma duração também diferente de 1 ano. Tudo bem? Como isso pode ser cobrado em prova? Em questões teóricas envolvendo a Lei 6404 ou simplesmente trabalhando o raciocínio de exercício social. Fique atento às exceções, porque o examinador gosta disso. Conseguiu entender aqui esses estados patrimoniais e também o exercício social? Ficou claro para você o que é cada um deles?
Caso tenha ficado com alguma dúvida, coloca aqui na plataforma para que a gente converse, seguindo sempre as regras que eu coloquei lá na aula de apresentação. E também, se ficou com dúvida relacionada a alguma outra aula, não deixe de colocar para que a gente possa conversar e para que eu possa esclarecer para você. Encerramos a parte teórica dessa aula, mas agora a gente vai começar a fazer um vamos treinar. Na próxima aula a gente vai iniciar o vamos treinar que está aí no teu material. Tente fazer sozinho, depois volte aqui e acompanhe, mas acompanhe, porque essa aula de vamos treinar, ela é importante, não só essa da classificação, a segunda então é fundamental, o segundo exercício do vamos treinar, tá? Tente resolver o primeiro, o segundo faça aqui acompanhando a aula comigo. E é isso, pessoal. Vamos encerrar então essa aula. Até a próxima.